Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, então, à nossa disciplina de recursos humanos, né? Nossa primeira aula pós-recesso. Bom dia aí para o pessoal do Colégio Vera Cruz e para o pessoal do Colégio Francisco Ramos. Hoje nós vamos retomar nossas aulas falando um pouquinho de RH. Até aqui a gente tem falado bastante sobre a parte um pouco burocrática. Ensinei para vocês um pouquinho sobre jornada de trabalho, horas extras, trabalhos nos domingos, trabalho da mulher, trabalho do menor. Falamos um pouquinho sobre o estagiário. Nas nossas últimas aulas, não sei se vocês se lembram, a gente estava falando um pouquinho sobre o trabalhador horista, o trabalhador que trabalha aquele trabalhador que trabalha por hora, né? Trabalhador diarista, o mensalista e aquele trabalhador que trabalha por projetos, tarefas, né? Que a gente deu ali vários exemplos, né? Pessoas que fazem o trabalho e recebem por uma determinada tarefa, um determinado projeto específico. Hoje a gente vai começar uma nova fase aí na nossa disciplina. Eu quero começar a ensinar um pouco para vocês como que funciona um técnico, como que um técnico de RH trabalha efetivamente dentro da empresa. Hoje a gente vai dar, a nossa aula fala o quê? São os primeiros passos que um técnico de administração que trabalha no RH faz ali dentro da empresa. Hoje eu quero ensinar a vocês um pouquinho sobre o cadastro de um funcionário, o provento, né, que é o salário que ele recebe, e os descontos que ele vai ter nessa folha de pagamento. Vocês, até aqui, as aulas que eu dei para vocês ficaram com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma questão, quer perguntar alguma coisa? Não? Todo mundo entendeu lá as nossas últimas aulas sobre a questão dos trabalhadores horista, diarista, mensalista e por tarefa projeto, né? Então, hoje, o que a gente vai fazer? Na sala, a gente vai fazer uma atividade, vocês vão fazer essa atividade como se fossem realmente técnicos em administração do setor de RH dentro da empresa. Vocês vão sentar em dupla, um vai fazer o cadastro do outro, é como se fosse lá dentro da empresa mesmo. É uma atividade bem prática, que eu quero tentar ensinar para vocês como que faz esse cadastro. Eu vou apresentar para vocês um checklist, né? Dos documentos que precisa para fazer esse cadastro, tem uma ficha que precisa ser preenchida, depois vocês vão fazer ali o cálculo do salário, os descontos. Eu não sei se ali no Colégio Vera vocês estão recebendo duas fichas da professora, certo? Da professora Heloísa. Aqui no Francisco Ramos eu acho que já está para chegar para vocês. O que são essas fichas, essas tabelinhas que eu fiz para vocês? Ali vocês têm a tabela de descontos do INSS, conforme o valor que o funcionário recebe. Quem aí no Vera Cruz já está com a tabelinha em mãos? Ali vocês conseguem observar, né? Quem pode ligar o microfone rapidinho no Vera Cruz? No Francisco Ramos eu acho que ainda não chegou, né? Não, né? Ali, quem liga o microfone pra gente no Vera Cruz, fazendo um favor? Obrigado. Bom dia. Como que é seu nome? Bom dia. Bom dia. Oi? João? Oi, João, tudo bem? Obrigado, tá? Então, assim, turma, vocês receberam essa tabelinha ali com os descontos previstos no INSS conforme o salário que a pessoa recebe, certo? Vocês viram que o desconto ele inicia ali em 8% e vai até 14% na nossa tabela? Pessoal do Francisco Ramos também prestem atenção que é bem importante. Vou explanar essa tabela para vocês. Só um pouquinho. O meu slide tá. Ai, já. Tá, só um pouquinho. Então, vou mostrar aqui para vocês essa tabelinha que vocês vão receber. Tem aqui no meu slide. Eu deixei aqui. Então, assim, um trabalhador hoje no Brasil que recebe até 1.621, ele tem um desconto de 7,5%. De 1.621 até 2.902, o desconto de INSS na folha dele é 12%. De R$ 2.902,85 até R$ 4.354, essa alíquota ela é de 12%.
E ali de 4.354 com 28 centavos até 8.475, essa alíquota ela é de 14%, né? 14%, então, é o valor, é a alíquota máxima de desconto que o funcionário vai ter ali em cima da sua folha de pagamento. Por que que eu pedi para as professoras mediadoras fazerem essa impressão para a gente dessa alíquota, dessa tabelinha ali dos descontos? Porque em várias aulas a gente vai precisar fazer cálculo de salário dos funcionários. Pode desligar, professora, só se alguém tiver alguma dúvida, daí pode me perguntar. Então, assim, por que que eu pedi para a gente fazer a impressão dessa tabela ali com essas alíquotas de desconto? Porque hoje a gente vai começar a nossa aula fazendo o cadastro ali de funcionário, aprendendo como que faz esse cadastro efetivamente dentro da empresa. Por quê? O primeiro passo, depois que o funcionário ele passa ali pelo setor de contratação, ele passa pelo recrutamento e seleção, ele é contratado pela empresa, o que que o RH faz? Ele precisa fazer um cadastro desse funcionário. Todo funcionário ele tem uma ficha funcional, que chama dentro do RH, onde tem todas as informações pessoais dele, tem ali os dados, os documentos, o endereço, os documentos que comprovam a educação que ele tem, né? Por exemplo, se ele fez faculdade, os cursos que ele tem, que são exigidos para determinadas vagas, se ele tem dependentes, o endereço, né? Várias coisas ali, os dependentes que ele tem. Tudo isso está constando onde? Nessa ficha funcional que fica ali dentro do setor de RH. Então, isso é bem importante vocês saberem, né? Então, a partir do momento que o funcionário ele é contratado, ele vai fazer esse cadastro. Ali a gente vai fazer o primeiro passo, é o quê? Fazer esse cadastro do funcionário. Hoje também a gente vai calcular ali o salário que o funcionário vai receber. Vou trazer para vocês um exercício onde vocês vão ter que fazer esse cálculo e vão ter que saber fazer o valor do salário mínimo que esse funcionário irá receber. Então, por isso que eu trouxe ali para vocês essa tabelinha. Eu quero que vocês colhem, quem já recebeu, colhe no caderno, porque vocês vão usar em várias atividades. Além dessa tabelinha ali com as alíquotas de desconto do INSS, hoje eu também trouxe sobre o Vale Transporte, que também é um desconto que também os funcionários recebem na folha de pagamento. Lá, quando a gente estava falando de Olerite, eu mostrei para vocês alguns descontos, né? Lá a gente viu os nossos vencimentos, os proventos que o funcionário recebe, que é tudo que entra como entrada ali, o salário, alguns benefícios que ele recebe a mais, às vezes bônus, comissão, horas extras que ele faz, às vezes o próprio Vale Alimentação, que também é pago em dinheiro diretamente no Olerite. E os descontos, lá a gente tinha visto já sobre o INSS, sobre Vale Transporte, aí às vezes tem o desconto ali de plano de saúde, algum desconto do Vale Alimentação também, tudo isso entrava ali no nosso Olerite. Mas como que funciona na prática esse desconto do Vale Transporte? Existem algumas regras para esse desconto também. Pessoal do Vera Cruz, está me ouvindo bem, pessoal? É bem importante esse conteúdo que eu estou passando para vocês, tá? Então, o teto hoje no Brasil de desconto de Vale Transporte para quem utiliza, né? Porque quando você entra na empresa, o funcionário, uma das primeiras perguntas que você vai responder lá, vai até preencher muitas vezes um formulário de solicitação desse Vale Transporte, porque às vezes tem pessoas que não utilizam o Vale Transporte, né? Ou a empresa não tem aquela opção de Vale Gasolina, só aquele Vale Transporte do ônibus, e às vezes muitas pessoas não usam. Então, mas para quem usa, o teto hoje é de 6%. O empregador ele só pode descontar até 6% do valor contratual, sem incluir adicionais como hora extras ou comissão. Então, hoje, por exemplo, se o funcionário recebe lá R$2.000 por mês de salário líquido, mas ele também recebe comissões, faz hora extra, mas ele opta pelo Vale Transporte, a empresa pode fazer o desconto apenas em cima do valor de salário contratual. Esses adicionais que ele vai vir a ter, como hora extra, comissão, ou de repente algum bônus que ele venha receber, não pode ser descontado em cima disso, é só do valor do salário mesmo, tá? Outra regra, custo menor que 6%. Se o total gasto com passagem no mês for menor que 6% do salário, a empresa desconta apenas o valor real das passagens. Então, às vezes, tem pessoas que ganham ali, vamos colocar, por exemplo, um funcionário que ganha R$5.000 por mês, mas o desconto, se fosse em cima do valor ali do teto de 6%, seria de R$300 mensal, correto? Mas não é todo esse valor que a empresa paga de passagem para o funcionário.
Então, o que acontece? A empresa não pode descontar mais que o valor que ela paga. Então, isso também é uma regra bem importante que vocês têm que saber referente ali ao Vale Transporte. Outra regrinha, custo maior que 6%. Se o valor das passagens ultrapassar 6% do salário, o desconto fica travado em 6% e a empresa paga o restante ali para a empresa de Vale Transporte. Ou seja, o teto máximo de desconto do Vale Transporte é 6%. Férias e faltas. Não há desconto de Vale Transporte em dias de férias ou falta. Então, quando o funcionário está de férias, não tem por que a empresa descontar esse Vale Transporte, até porque ela provavelmente não irá comprar, ele não vai trabalhar, então não existe a necessidade de comprar esse Vale Transporte. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso, sobre o Vale Transporte, sobre o desconto do INSS? Não? Ninguém tem nenhuma dúvida? Todo mundo entendeu? Ali no Vera Cruz, todo mundo já colou a tabelinha no caderno? Faça um joinha para mim, para saber que sim ou não. No Vera Cruz, pessoal, receberam, já colocaram no caderno ali as tabelinhas de desconto do INSS e do Vale Transporte? Sim? Ótimo, muito bem. Então, pessoal, isso aí guardem, que vai ser uma regrinha que vocês vão levar para muito tempo para vocês. Essa regra mesmo de 6% do Vale Transporte, isso aqui é algo bem, desde quando eu me conheço, que eu trabalho, é essa regra que vale de 6%. As alíquotas do INSS pode ser que varie, mas vocês ali, de repente, estiverem trabalhando no RH, sempre a gente está se informando se tem alguma alteração, mas hoje, né, na nossa disciplina é muito importante que vocês tenham essa informação, por isso que eu pedi para vocês terem até no caderno que vocês vão usar. Porque daqui até o final desse trimestre eu quero ensinar vocês a fazer até um cálculo de rescisão do trabalhador. Hoje nós vamos começar ali com o cadastro de funcionário, cálculo do salário líquido que ele vai receber no final. Bom dia, pessoal ali do Colégio Manuel, do SEMAG, tudo bem com vocês? Bom dia, professor Robertson, sejam todos bem-vindos, né? Eu já havia começado a nossa aula ali, mas o que eu estava explicando ali para os funcionários, não, né? Para os alunos. A gente hoje vai começar, a gente vai fazer uma atividade como se eles fossem realmente já técnicos em administração trabalhando no setor de RH dentro da empresa. Hoje a gente vai fazer uma atividade de cadastro de funcionário, que é o primeiro passo. Depois que o funcionário ele passa pelo processo de seleção, né? Ele foi contratado, então a primeira coisa que acontece dentro da empresa, o primeiro evento é esse cadastro. As empresas normalmente chamam de ficha funcional, que é onde o quê? Onde é colocado todos os documentos do funcionário, endereço, telefone, os dados com o número de documentos, se ele tem dependentes, a formação profissional que ele tem, se ele fez faculdades, alguns cursos, até porque dependendo da vaga específica, você precisa ter uma escolaridade comprovada para assumir, de repente alguns documentos que comprovem a experiência que você já teve anteriormente, depende muito da empresa, né, da vaga que você vai assumir. Então hoje, professor Robertson, você conseguiu fazer a impressão lá da tabela de desconto do INSS e do Vale Transporte? Sim, professor. Estou guardando, já vou entregar. Tá, então assim, o mesmo recado que eu passei ali, pessoal, para o Colégio do Francisco Ramos e para o Vera Cruz, essas duas tabelinhas, elas apresentam ali o quê? As alíquotas, a primeira tabelinha, deixa eu colocar aqui para vocês, é a tabela de alíquotas de desconto do INSS. Então, agora, nessa nossa metade desse nosso segundo trimestre, eu vou ensinar vocês atividades diretamente relacionadas ao que um técnico de administração faria no RH. Então, até o final desse trimestre, a gente vai até aprender a fazer um cálculo de rescisão. Hoje, nós vamos iniciar fazendo ali o cadastro do funcionário e calculando o salário líquido deles. Nós vamos aprender a calcular férias, 13º, e até o final fazer esse cálculo de rescisão mesmo do trabalhador. Então, vocês vão precisar ter essa tabela colada ali no caderno, né? Porque vai auxiliar bastante vocês nas atividades. E também a outra parte que fala sobre o Vale Transporte, ali do teto de 6%. Estava já explicando para os outros dois colegas anteriormente como que funciona esse desconto do Vale Transporte, que o teto máximo hoje no Brasil é de 6% sobre o valor que o funcionário recebe. E existem... saiu de novo. O pessoal do SEMAG acabou de sair, eu estava explicando o que eu já tinha falado para vocês.
Enfim, deixa eu ver aqui com o professor rapidinho se eles vão começar a conseguir entrar, porque eu quero explicar a atividade em si para vocês, tá? Como que a gente vai trabalhar hoje. Deixa eu ver. Voltou. Tinha caído o professor Robertson, mas retornou, né? Então eu estava falando ali para vocês, pessoal do CEMAG, prestem bastante atenção que eu já havia explicado para os outros colégios sobre essa questão aqui do desconto de vale transporte. Eu quero explicar antes de fazer a atividade, porque é algo bem importante para vocês. De repente, se um de vocês aí no futuro venha trabalhar como um técnico em administração dentro da empresa, no setor de RH. Estava falando que o teto máximo de desconto ali é de 6% sobre o salário do funcionário. E é sobre o salário contratual. Isso não, esse 6% não pode ser descontado, por exemplo, em cima de horas extras, das comissões, de algum bônus que o funcionário venha receber. O 6% é em cima lá do salário contratual. Outra coisa, se o custo da passagem que a empresa paga para o funcionário for menor que 6%, for menor que 6% ali do salário, a empresa desconta apenas o valor real das passagens. Um exemplo. O funcionário ganha R$5.000 por mês. Se fosse descontar o teto ali de 6%, seria R$300 esse desconto que a empresa faria sobre a folha de pagamento. Mas o valor das passagens é de R$200. Então, ela tem que descontar esse valor menor, não os 6% efetivamente. Ela desconta só o valor que foi pago em passagens. Se o custo for maior que 6%, se o valor das passagens passa de 6% do salário, o desconto fica travado, porque 6% é o teto máximo que pode ser descontado. E quando o funcionário está de férias ou tem falta e não recebe vale transporte por aquele dia, ele não pode ser descontado do funcionário, tá bom, pessoal? Ali no colégio Manuel, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa para a professora? Ninguém quer falar? Todo mundo entendeu até aqui a questão dos descontos, certinho, de vale transporte, INSS? Ninguém quer? Ok, então eu vou passar o exercício para vocês agora. Na verdade, não é um exercício. É como eu já havia falado no começo da aula. Hoje a gente vai tentar, eu vou precisar muito da ajuda de vocês, professores mediadores. Estão todos me ouvindo, os mediadores? Sim, professor. A professora Emanuele. Por quê? Porque, como eu estava falando, hoje a gente vai tentar fazer da nossa sala de aula como se ela fosse um escritório de RH. Por quê? Vocês vão sentar em duplas e a gente vai fazer esse primeiro passo no RH, que é o quê? O cadastro de funcionário. Ele já passou ali pelo processo de entrevista, processo de seleção, ele foi selecionado para a vaga, foi contratado, e agora a gente precisa fazer esse primeiro passo, que é o cadastro do funcionário. Então, trouxe um exemplozinho aqui para a gente do exercício que vocês vão fazer, dessa dinâmica, dessa atividade de vocês como técnicos de RH, mas aí vocês vão aplicar na realidade ali de vocês, tá? Então, para começar, bem-vindo ao seu primeiro dia real na empresa Tec Brasil. Eu coloquei aqui esse nome dessa empresa Tec Brasil, é um nome fictício, vocês podem até, na atividade de vocês, colocar o nome de outra empresa, fica a critério de vocês podem usar a criatividade. Você é o estagiário na empresa Tec Brasil Soluções Integradas. Então, agora sim, eu quero que vocês... Cada um de vocês aí no seu lugar, imagine que você já está trabalhando na empresa, você foi contratado como estagiário e hoje a sua atividade vai ser o quê? Fazer o cadastro de um funcionário. Vocês estão começando agora na empresa e vocês vão aprender a fazer um cadastro de um funcionário. Então, depois de semanas acompanhando entrevistas, né, vocês estavam ali junto com o responsável de RH, vocês estavam acompanhando ali as entrevistas e um candidato, finalmente, ele foi escolhido e aprovado para uma vaga. O nome desse candidato é João Henrique da Silva. Mas na nossa atividade, que vai ser em dupla, eu quero que vocês coloquem o nome do colega, porque primeiro um vai ser o técnico em administração que vai fazer esse cadastro com o colega que está no lado, depois troca e o colega faz do amigo, entendeu? Porque eu quero que todos façam essa atividade. Todos incorporem esse papel ali de técnico em administração que trabalha no setor de RH.
Então, ali o João Henrique da Silva, mas vamos colocar, por exemplo, o Ian, que é o nosso aluno ali do Colégio Francisco Ramos, que ele vai assumir o cargo de assistente operacional no setor de logística. Então, o gerente do RH, ele vai vir para você, que é o técnico ali em administração do setor de RH. Parabéns, você vai cuidar do primeiro registro dele. Monte tudo que for necessário para que o João entre na empresa corretamente. Então, agora você vai fazer esse registro do funcionário. A partir desse momento, você e sua equipe são responsáveis por iniciar o processo de admissão. Na verdade, eu quero que vocês agora sentem em dupla. Professora Emanuele, professor Robertson e a professora Heloísa, peçam para eles se organizarem em dupla, que a partir de agora a gente vai começar essa atividade. Então, ali rapidinho, pessoal, sentem em duplas. Todo mundo já está... todo mundo já está organizado em duplas? Já a professora Heloísa, ali no Francisco Ramos, já. Pessoal no SEMAG, já está todo mundo em duplas? Tá, agora eu vou, além de pedir a atenção dos alunos, eu preciso muito da atenção dos professores mediadores. Por quê? Eles vão ter um papel essencial, porque eu quero que eles fiquem ali nas carteiras, observando se os alunos realmente estão fazendo esse papel. Porque eu quero que vocês incorporem mesmo esse papel de técnico administrativo. Vocês vão sentar ali de frente um para o outro, de lado, vão preencher esses dados como se vocês realmente estivessem lá na empresa. Vamos imaginar essa situação, tá? Se der tempo, no final, a gente vai pedir para cada uma das duplas fazer essa simulação, tá? Cada uma das duplas, não. Uma dupla em cada escola fazer essa simulação desse cadastro de funcionários para a gente. Então, vamos lá. Tá todo mundo ouvindo bem que a professora vai falar o que é a nossa missão, o que é a nossa atividade hoje ali dentro da empresa no setor de RH. Primeira coisa que a gente precisa fazer... Oi? Pode falar. Oi? Tá, eu vou explicando para vocês. A gente vai fazendo passo a passo um desses itens de cada vez. Não precisa se preocupar que a professora vai explicando. Se vocês tiverem dúvidas no decorrer aí da aula, podem vir falar comigo, professores mediadores também. Mas eu peço por favor, professores, que vocês realmente vejam se eles estão fazendo essa atividade, porque é uma atividade bem prática que realmente vai valer para eles lá no futuro dentro da empresa, tá? Então, o que é a nossa atividade número 1? Primeiro de tudo, para eu fazer o cadastro de um funcionário, o que eu preciso? Eu preciso da organização dos documentos obrigatórios dessa admissão. Depois a gente preenche o cadastro funcional, calcula o salário base, que vai ser de 3 salários mínimos. Depois a gente simula proventos e descontos iniciais e determina o salário líquido do funcionário. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, a etapa número 1, é listar a lista, já marquem no caderno de vocês. Pessoal, vamos lá, prestem bastante atenção, a gente está em 3 escolas e eu quero muito que vocês façam essa atividade, é muito importante para vocês. O que a gente vai fazer primeiramente? Eu quero que quero que vocês coloquem ali na atividade ficha de cadastro do funcionário. Todos façam no caderno, porque vai valer nota, vocês têm que postar lá no Classroom. E também, futuramente, a gente vai continuar atividades em cima dessa ficha. Então, já reservem uma parte ali no caderno para fazer essa ficha de cadastro do funcionário, tá bom? Então, já anotem ali, coloquem o nome da dupla, ou se quiserem colocar o nome individual, tanto faz, porque cada um vai ter que postar lá no Classroom essa atividade para ter a nota, inclusive a atividade já está lá dentro. Então, coloquem o nome de vocês para começar, porque às vezes eu recebo trabalho sem nome. Eu preciso que tenha o nome de vocês. Então, façam certinho ali. Coloquem o nome, coloquem cadastro. Cadastro de funcionário. E o que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A primeira etapa dessa atividade é a lista dos documentos. Que documentos que eu preciso ter para eu poder fazer esse cadastro? Primeiro de tudo ali. Vocês têm que fazer a lista.
podem copiar essa listinha ali. O que eu preciso na lista de documentos para fazer o cadastro do funcionário? Os documentos pessoais, pessoal. O que são os documentos pessoais? Agora eu vou pedir ali para as meninas do Colégio Vera Cruz responder para mim. Pode ligar o microfone, professora Heloísa. Não, desculpa. Pode ser a Heloísa. Alguém vai responder para mim o que são os documentos pessoais aí no Vera Cruz? E os outros colégios prestem atenção. O que são os documentos pessoais que a gente fala, que precisam estar ali no cadastro do funcionário? RG, muito bem. O que mais? CNH também é considerado um documento pessoal. Carteira de trabalho, muito bem. Então é isso. Esses são os documentos básicos que a empresa ela exige ali, os documentos pessoais, RG, CPF e a carteira de trabalho, né? Hoje em dia a gente nem tem mais a carteira física, é só a carteira digital. E ali você vai entregar o seu RG e CPF, ou se você tem a CNH, ele já tem esses números do RG e CPF. O que são os documentos profissionais, que a gente havia comentado? Agora eu vou pedir para o pessoal ali no colégio CEMAG responder para a gente. Pode ligar o microfone, professor Robertson, por favor. Quem que vai responder para nós? O que são os documentos profissionais? Tem trabalho aqui. Eu que sou documentos profissionais. A carteira de trabalho. Respondeu a carteira de trabalho, professor. Tá, além da carteira de trabalho. Lembra que eu falei lá no começo da aula que às vezes para uma determinada vaga você precisa comprovar uma escolaridade, você precisa ter algum curso específico para assumir aquela atividade na empresa. Então, tudo isso entra ali como documentos profissionais. Aí, alguns documentos obrigatórios por lei, né? Que pode ser, ali entra comprovante de residência para comprovar o seu endereço. Muitas vezes, se você tem filhos, você precisa apresentar a certidão de nascimento do seu filho, do seu dependente, da esposa, né? Que é considerada como seu dependente, se você é casado. Informações necessárias que o RH vai pedir. Dependendo da empresa que você trabalha, às vezes a empresa pede alguns documentos adicionais. Tudo depende da empresa que você está trabalhando. Mas então ali, o que a gente vai fazer então? Primeiramente, nós vamos colocar ali a checklist, né, a lista dos documentos necessários para fazer esse cadastro de admissão. Então, todos vocês podem anotar a lista, fazer o primeiro passo. O que são os documentos que precisa para fazer o cadastro de vocês? Aí vocês vão colocar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de curso, certificado de curso superior, certificado de algum curso profissionalizante, comprovante de residência. O que é esse checklist que vocês precisam para fazer o cadastro? Essa é a primeira fase que a gente tem que fazer. Então, agora é 8h15. Depois que você já fez, você tem o checklist dos documentos que você precisa para o cadastro, você vai fazer efetivamente a ficha cadastral. Aqui eu tenho um modelinho de ficha para vocês, de como vocês podem colocar ali. Desenhem essa ficha na folha do caderno. O que vocês têm que colocar? O nome completo do funcionário, cargo, qual que é o regime, ali no nosso caso é o CLT, que eu já falei bastante para vocês sobre o CLT. O setor que ele vai trabalhar é logística, mas vocês podem colocar outro setor. Podem colocar setor financeiro, setor de vendas, próprio setor de RH. Vocês que vão usar a criatividade de vocês para pensar em qual setor que esse funcionário vai colocar. A data de admissão, vocês podem colocar a data de hoje, a data de amanhã, segunda-feira, enfim, uma data que o funcionário vai começar a trabalhar. Data de admissão é o dia que o funcionário entra efetivamente no trabalho na empresa. Dependente, se ele tem filhos, esposa ou não, vão colocar ali. O salário que vocês vão calcular vai ser de 3 salários mínimos. Isso é importante colocar ali na ficha cadastral de vocês, tá? O estado dele, Paraná, e também complete com algumas informações que toda empresa solicita. Endereço, telefone, e-mail, número de CTPS, a carteira de trabalho, número de PIS e data de nascimento. Então, assim, professores mediadores, o que eles vão fazer agora? Primeira coisa, eles vão fazer essa lista dos documentos que eles precisam, cada um tem que ter na sua ficha.
Terminou isso, vocês façam essa... terminou de fazer o checklist, vocês vão fazer essa ficha em branco, colocando ali nome, cargo, regime, setor. Todas essas informações aqui... Ai, não aparece bem. Vocês vão preencher com o quê? Com o dado do colega. Como que é o nome das meninas ali no... professora Emanuele, as duas que estão bem centralizadas de frente para mim. A loirinha, uma loira e uma morena, bem bonitas. Como que é o nome delas? Oi? Heloíse e... Tá, Heloíse e Heloísa, olha que legal. Então, assim, como que vocês vão fazer? Pessoal, todos prestem atenção que todos vão ter que fazer a mesma atividade. A Heloíse vai chegar para a Heloísa, vai falar, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso quadro de funcionários da empresa tal. Eu preciso dos seus documentos para fazer o cadastro. Aí ela vai começar a preencher a ficha dela. Nome, vai colocar o nome completo da Heloísa, o cargo que ela vai assumir ali, que vocês vão pensar, vão criar na hora esse cargo, regime CLT, o setor que ela vai trabalhar. Enfim, vão preencher esses dados da ficha cadastral. A Heloísa terminou de fazer o da Heloísa, a ficha dela, inverte. A Heloísa faz o papel da Heloísa. Vocês conseguiram entender o que é para fazer? Vocês vão fazer essa atividade como se realmente fossem o técnico lá dentro da empresa. Vão fazer essa ficha cadastral do funcionário. Por isso que eu pedi para vocês fazerem em dupla. Eu não quero que só um faça a ficha e outro seja funcionário. Eu quero que vocês invertam esse papel para todos poderem fazer a atividade. Alguém tem alguma dúvida? Então, só para confirmar, professor, essa parte da cadastral, ele não vai aplicar para fazer funcionário, é isso? É isso que eu falei. A ficha cadastral ali eu coloquei ela preenchida já. Mas aí ali no nome, por exemplo, um coloca o nome do outro, coloca os dados do colega, depois inverte, ok? Mas a primeira coisa antes da ficha, eu quero que eles façam a lista dos documentos que precisa ter. Vocês têm que deixar listado qual que é os documentos necessários para fazer essa ficha e, na sequência, preencher ela. E um inverte com o outro, ok? Professora Heloísa, entenderam aí no colégio, Vera Cruz? Ok, professora Emanuele? Entenderam ali no colégio Francisco Ramos, pessoal? Colégio Semag? Sim, prof. Tá. Então, vocês podem ir fazendo a atividade, como eu pedi, eu peço para os professores e mediadores ficarem cuidando se realmente eles estão fazendo, porque é uma atividade bem prática e eu quero que todos eles façam isso, porque é uma aula bem prática mesmo, bem importante para todos eles, tá? Qualquer dúvida, eu estou aqui, podem me chamar. E aí, no final, a gente vai fazer... Se der tempo, a gente vai fazer essa simulação. Cada escola, uma dupla vai fazer essa simulação para a gente dessa contratação, tá? Dessa ficha cadastral do funcionário. Então, pessoal, agora é 8h20. Eu vou dar aí para vocês um tempo, uns 20, 25 minutos para vocês ir preenchendo, fazendo. Depois a gente vai... Porque ainda tem o cálculo do salário para fazer, os descontos, tem bastante coisa ainda. O primeiro passo é o checklist e depois a ficha. Vocês querem que eu deixe o slide aqui na parte onde está o modelo da ficha? Pode ser? Pode ser aqui, pessoal? Então tá, vocês podem ir fazendo em dupla, qualquer coisa me chame, eu estou aqui, tá? Pessoal, terminaram? Como é que está a atividade aí nas escolas? Vocês já terminaram? A gente pode ir para o próximo passo? Colégio Francisco Ramos terminou. O Semag já terminou, professor Robertson? Aqui no Vera Cruz também. Terminaram já, prof? No Vera... Pessoal ali do... Tá. Só um pouquinho. Um de cada vez. Pode ligar, professora Emanuele. Eles estão terminando.
Tá, mais uns quanto tempo você acha, prof? 5 minutinhos, tá. Pessoal, então mais 5 minutinhos para quem não terminou, terminar para a gente ir para a segunda parte, que vai ser o cálculo do salário aí do funcionário, tá? A gente está fazendo essa primeira parte, que é a ficha cadastral. Estamos reunindo todos os documentos pessoais, profissionais, os dados ali com informações complementares de endereço, telefone, e-mail, data de nascimento, tudo que precisa ter registrado na ficha cadastral. Então, mais esse tempinho para vocês concluírem e a gente ir para a segunda etapa da nossa atividade de hoje, tá? Acho que o pessoal ali no CEMAG finalizou. Francisco Ramos terminou já, professora Emanuele? Ou precisa mais um tempinho para a gente continuar? Pessoal no Francisco Ramos concluiu, prof? Pronto? Ótimo. Então, agora que todos vocês fizeram essa primeira parte, aí sobre o cadastro do funcionário, todo mundo conseguiu entender o que é para fazer, qual que é a finalidade, né? Vocês fizeram esse cadastro do funcionário, a ficha cadastral dele. Como eu estava falando para vocês, esse é o primeiro passo depois que o funcionário ele é contratado dentro da empresa. É feita essa reunião dos documentos dele e a gente preenche essa ficha, né, que é uma ficha de identificação do funcionário dentro da empresa ali no setor de RH. Agora que a gente já fez a ficha, o que a gente vai fazer? Qual que é a nossa próxima atividade? Agora nós vamos calcular o salário dele. Com base... alguém pode me falar o valor de salário mínimo hoje? Em outras aulas já me responderam. Quem que vai me falar o valor de salário mínimo? Qualquer escola. R$ 1.621. Então, agora, vocês vão fazer o cálculo do salário base, que é de 3 salários mínimos. Então, embaixo da ficha cadastral, coloquem ali, salário base, 3 salários mínimos. Quanto que vai dar 3 salários mínimos? Calculem aí pra gente, rapidinho pra gente continuar. Já calcularam, pessoal? O que o professor está me perguntando aqui? Pessoal, já fizeram o cálculo ali do salário mínimo? Já? Façam um joinha. Quanto que deu o valor ali dos 3 salários que o funcionário vai receber? Professora, tem como você explicar novamente que eles não conseguiram entender? Se eles fazerem a conta com o salário mínimo ali. que eles criaram ali? Ou... Tá. O professor Robertson está perguntando para mim ali do Colégio CEMAG o que é o exercício. Aqui o exercício 3 é fazer o cálculo do salário base do funcionário. Ele vai receber 3 salários mínimos de salário. Então, vocês precisam calcular o valor do salário mínimo vezes 3. Vocês podem colocar ali agora embaixo ou ali na própria ficha de vocês tem a parte ali onde está escrito o salário, não tem? Salário acordado, 3 salários mínimos. Então, vocês podem calcular. Daí, aí vocês façam essa conta, né? De quanto que vai dar esse salário. Se hoje o salário mínimo está 1.621, um salário, mas ele vai receber 3. Então, nós vamos multiplicar esse 1.621 vezes 3. Aí, vocês podem anotar aqui do lado qual vai ser o salário que ele vai receber. Ok? Alguém tem dúvida ainda?
Já calcularam o valor do salário dele, pessoal? Tá. Todo mundo já está com a tabelinha ali do INSS e do Vale Transporte em mãos, correto? Respondam para mim, por favor. Sim, ali no Colégio Semag todo mundo também já está com a tabelinha de alíquota de desconto do INSS e do Vale Transporte. Colégio Veracruz também, né? Então, eu acredito que todo mundo conseguiu fazer o cálculo ali. Qual que é o valor que deu os 3 salários? Quem pode responder para a professora, por favor? Muito bem. Todo mundo teve o mesmo resultado? Só façam um joinha para a prof. Então, assim, agora a gente já calculou o salário base dele, que é de 3 salários mínimos. O que a gente vai fazer agora? Qual que é a próxima fase da atividade de vocês hoje aí no escritório como técnicos em administração trabalhando no setor de RH? Continue imaginando que vocês estão na empresa. Vocês já fizeram a ficha do funcionário, calcularam o salário que ele vai receber, e agora vocês têm que fazer a simulação dos proventos, que é os recebimentos que ele vai ter, e os descontos iniciais. Então, aqui tem essa tabelinha aqui pronta para vocês. Essa mesma tabela, vocês vão fazer essa tabelinha de descontos, que é o cálculo completo do salário, os valores reais. Então, desconto, como a gente já havia aprendido lá no Olerite, tudo que sai, né? Todas as saídas, as deduções que ele tem no Olerite. Então, no caso aqui, vocês vão pegar lá aquele valor de 4.863, vão olhar na tabela de desconto lá do INSS e ver qual que é a alíquota que tem que ser usada para esse salário. Todo mundo com a tabela ali colada já no caderno, pessoal? Então, vocês vão fazer o cálculo de quanto que vai ser descontado do INSS ali do funcionário. Imposto de renda não cabe nesse caso, porque hoje, com a nova lei trabalhista, o imposto de renda é só para quem ganha acima de R$5.000. Então, né, nessa aula de hoje, a gente não vai fazer cálculo de desconto de imposto de renda. Mas aí o valor de vale transporte vocês também precisam calcular. E aí vocês vão olhar aquelas regrinhas básicas lá. Qual que é o valor da passagem na cidade de vocês? Vamos colocar um valor de passagem padrão para todos no valor de R$6. Eu não sei se é esse o valor atual hoje dos ônibus. É mais ou menos essa média, pessoal, a passagem de ônibus? Pessoal, estão prestando atenção que agora vocês têm essa outra parte para fazer da atividade, que é calcular os descontos. Então, em cima do valor que o funcionário recebe, vocês precisam calcular quanto de desconto vai ter de INSS. De imposto de renda não tem nada, porque não ultrapassou a faixa dos R$5.000. Vale transporte é 6%, mas aí vocês têm que olhar lá certinho todas aquelas regras que eu passei para vocês. Então, a gente vai imaginar que o valor da passagem aí seja R$6, né? Vale refeição, eu coloquei esse valor ali de R$50, plano de saúde 85 e seguro de vida 15. Esses valores vocês podem fazer o mesmo. O que eu preciso que vocês calculem agora é o valor do INSS, que vai ser descontado, e do Vale Transporte. Então, mais um tempinho para vocês terminarem isso. Terminaram de calcular todos os descontos, vocês vão fazer depois o cálculo do salário líquido. Quanto que é o valor bruto que ele recebe, os 3 salários mínimo sobre menos todos os descontos incididos na folha dele. Alguém tem dúvida, pessoal? Vamos começar os cálculos, então. Você está trabalhando lá no escritório, você precisa fazer esses cálculos. Quanto que vai ser o desconto de INSS, né? Pode ser que ele até já te perguntou ali no ato, quando você estava fazendo o cadastro dele, a ficha de cadastro dele. Quanto que vai descontar do meu salário de INSS e de Vale Transporte? Que é comum um funcionário querer saber ele ter esse tipo de dúvida. Então, você que é o técnico ali, o responsável desse setor, você precisa saber para responder. Alguém tem alguma dúvida? Professora, eu tenho uma dúvida aqui. Pode falar. Essa tabela está conforme o taxa do salário mínimo ou com esse...
Não, na verdade, conforme o salário mínimo lá de 3, a gente fez o cálculo, né, de 3 salários mínimos que deu 4.685, foi isso? Ou 4.863. Então, em cima desses 3 salários mínimos, eles vão olhar lá na tabela qual que é a alíquota que tem que ser descontada, se é 7,5%, 9%, 12%, 14%. Vão descontar também o Vale Transporte. O imposto de renda não tem nada de valor para ser deduzido, porque é menos de R$ 5.000, como eu já expliquei para eles. O Vale Refeição, plano de saúde, eu simulei esse valor, pode deixar esse mesmo. Então, o que eles precisam fazer agora é consultar lá na tabela qual que é a alíquota que eles vão descontar em cima desses 3 salários mínimos. Essa é a atividade. Vocês precisam... o funcionário, a pessoa, o técnico responsável que trabalha ali no setor de RH, com a vivência, com o dia a dia, essas alíquotas ele acaba decorando, né? Porque é algo que ele vai fazendo com frequência. Então, hoje eu já deixei essa tabela com vocês, mas quem sabe ali no futuro, se vocês estiverem trabalhando dentro da empresa, com o dia a dia, fazendo sempre essas atividades, vocês vão acabar sabendo de cabeça. E é muito comum, pessoal, os funcionários fazerem esse tipo de pergunta para vocês que são do RH. E como eu já falei anteriormente, o nosso setor de RH é o setor que lida com pessoas, com o capital humano da empresa. Então, vocês são os responsáveis de passar essas informações. Vocês precisam saber, porque é comum o funcionário vir questionar o RH qualquer coisa relacionada à folha de pagamento. Então, vamos fazer esse cálculo agora para depois a gente conseguir calcular o valor do salário líquido do funcionário, tá bom? Mais um tempinho para o cálculo, depois a gente faz a correção. Então, podem fazer essa tabela... Deixa fixada para mim, por favor. Essa tabela, já deixem, né? Essa tabela com os descontos embaixo da ficha cadastral para vocês saberem. Porque foi colocado lá na primeira parte, a ficha cadastral com todos os documentos, endereço, telefone, tudo certinho. Depois vocês fizeram o cálculo do salário e agora vocês vão colocar essa tabelinha com os descontos efetivos que ele vai ter para no final a gente ter o valor do salário mínimo, tá bom, pessoal? Pessoal, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção. Qual foi o valor que deu para vocês ali no cálculo do INSS? Qual alíquota vocês utilizaram conforme a tabela? Quem pode responder? Quem pode responder para mim? Quanto? Mas qual alíquota você utilizou? Tem que usar a tabela lá. Se o salário é 4.863, ele vai entrar, pessoal, ali na alíquota de 14%. Olhem ali na tabela. Olha aqui. Quem calculou 14% para mim, levanta a mão. Oi? 14%. Ali no Veracruz usaram 14%. No Francisco Ramos, 14% também? Tá, muito bem. Então, assim, pessoal, considerando ali o valor de 14%, então o desconto do INSS ele seria de quanto? Dos 680,82. Aí a questão do Vale Transporte, eu quero chegar numa uma explicação com vocês. Lembra que a gente falou ali das regrinhas, né? O valor máximo de desconto do teto é de 6%. Então, se o funcionário ele recebe esse valor ali de 4.863, se a gente considerar o valor do desconto de 6%, seria R$ 2.293,04. Prestem bastante atenção agora. Mas existem algumas regras que a gente precisa considerar aqui também no Vale Transporte. Lembra que eu falei que era para vocês considerarem o valor da passagem de R$ 6,00, ida e volta? Então, vamos imaginar o seguinte, que o funcionário, ele recebe
um valor ali de... Ele trabalha 20 dias no mês. Um exemplo, a gente, cada mês, se o funcionário trabalha de segunda a sexta, podem ter meses que ele vai trabalhar 20 dias úteis, existem meses que ele vai trabalhar 21, 22, depende do mês. Isso também é um cálculo que o funcionário de RH tem que fazer. Então, vamos pegar um exemplo ali que ele trabalha 20 dias no mês. Cada passagem custa R$6, mas ele precisa de uma passagem para ir, outra para voltar do trabalho. Então, ele vai usar R$12 por dia. Vezes 20 dias no mês que ele vai trabalhar, o valor de vale transporte é de R$240 que a empresa vai pagar. Então, nesse caso, a empresa tem que obedecer essa regra aqui, que o valor que ela pagou de vale transporte é menor que os 6% que ela pode descontar. Então, vai considerar o quê? O valor que ela pagou de vale transporte efetivamente. R$240. Essa é uma atenção que vocês têm que ter quando estão trabalhando lá no RH. Se o valor que a empresa... quando eu compro o vale transporte para o meu funcionário, hoje em dia é tudo cartão, né? A maioria dos casos. Eu entro lá no site da empresa responsável pelo transporte e faço a compra ali do mês. Quando a gente vai comprar, a gente compra... O vale transporte é um benefício que o funcionário utiliza para se deslocar de casa para o trabalho. Então, a gente só compra esse vale transporte para os dias que ele vai trabalhar. Se ele não trabalha sábado, domingo e feriado, não tem por que eu comprar vale transporte para esses dias. Então, eu tenho que considerar essa regra. Eu paguei só R$240, então eu tenho que considerar esse valor aqui. Se eu paguei de R$240, não de 6%. Então, coloquem aí na tabela de vocês, R$240. Tem algum colégio que já terminou a aula? Que agora falta vocês fazerem só o cálculo do salário líquido, que seria o quê? Vocês vão pegar lá os 4.800 e... Ai, gente, 3 vezes... Me deu um branco aqui. Os 4.863, que é os 3 salários mínimos, e vão diminuir de todos os descontos. Vocês entenderam agora o que é a última parte? Calcular o salário líquido. Vocês vão somar todos os descontos, né? Pegar o salário bruto, lá 3 salários mínimos, e fazer essa dedução, né? Diminuir todos os descontos para a gente poder ter o cálculo do salário mínimo. Pessoal, essa atividade eu preciso que vocês postem ela lá no Classroom, tá? Já está lá disponível para vocês podem tirar a foto do caderno e postarem lá. Todo mundo conseguiu terminar? Alguém ficou com alguma dúvida, principalmente aí nessa questão do vale transporte que eu falei para vocês agora? Ninguém tem dúvida? Professora, Pode falar. soma o vale transporte para daí os outros? Não. Essa tabela que a gente está fazendo é tudo desconto. Tudo isso é descontado do salário do funcionário. Porque o vale transporte ele vai receber, num cartão normalmente que eles recebem, né? Mas esse valor depois é descontado em folha. Então, essa tabela que vocês estão preenchendo agora é a tabela de descontos. Então, o valor que der de todos esses descontos nessa tabela, vocês vão diminuir lá do valor do salário bruto que ele tem para ter o cálculo do salário mínimo. Ali no CEMAG ninguém tem dúvida, no Veracruz. Essa questão do vale transporte, na próxima aula eu vou voltar a falar com vocês, que eu acho que ficou bem corrido aqui no finalzinho a explicação. Professores mediadores, vocês entenderam a parte que tem que pedir para eles postarem no Classroom essa atividade que vai valer nota? Uhum. Então, é para diminuir. Isso, terminou ali o cálculo dos descontos, aí faz o cálculo do salário líquido. Coloca o salário que ele vai receber, os 3 salários lá, 4.863, menos o cálculo dos descontos ali agora, para ter o valor do salário líquido. Professora, aqui bateu o sinal, tá? Tá, Então, assim, não sei se todos terminaram. Qualquer coisa na próxima aula a gente termina para vocês conseguirem postar lá, tá? Obrigada, professora. Mas já bateu o sinal para todo mundo? Então, vão terminando ali o cálculo. Quem já terminou, se quiser já postar a atividade lá, tá, pessoal? É 9h10 que termina a nossa aula, acho que já está encerrando, já vai tocar o sinal.
Então, assim, acho que só ficou o pessoal do Francisco Ramos. Então, até a próxima aula. Quem não terminou, a gente termina, então, na terça-feira que vem, tá bom? Tchau, pessoal!